Salmo 46. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas, mas não esquece, deixa o seu like. Quando nós falamos de salmo, pensamos em adoração e adoração em um lugar perfeito. Se você fechar os olhos, você pode ver, imaginar o salmista com uma harpa na mão e numa grama verde, adorando a Deus, mas nem sempre era assim. Aliás, na maior parte do tempo, os salmistas, eles estavam falando de um momento de grande tribulação da vida deles ou da nação. Assim foi com os salmos de Davi, de Coré, de Asaf e de tantos outros. Salmo 46 é um salmo no meio do caos, é instabilidade total. Vamos ler? Está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Qual é a imagem aqui? Os montes estremecem, as águas estão tumultuosas, elas estão como que aqui num tsunami, essa é a imagem, e aqui está falando a terra se transtorne e os montes se abalem. Eu estou falando de um grande terremoto, um terremoto tanto na terra quanto no mar, provocando um tsunami. Eu retrato desse jeito. E você vê, quem lembra em 2011 o que aconteceu no Japão, mas é claro que temos muitos outros casos, mas 2011 ficou registrado na memória de muitos, em particular na minha, porque nós temos uma igreja no Japão e nos envolvemos muito por ocasião do terremoto e depois do tsunami que aconteceu. A destruição é incrível, segurança, aqueles que estavam em lugares mais baixos correram, aqueles que tiveram tempo correram para o monte, outros não, muitos não tiveram tempo de correr. Mas aqui está falando de uma segurança que todos podem ter, quando tudo ao redor está abalado, abalável. E aqui o salmista, ele começa o salmo dessa forma. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa é uma linguagem de guerra, porque é o lugar seguro. Hoje, na guerra moderna, na guerra de Israel, o lugar seguro é você estar num quarto seguro, um quarto blindado, seja ele do próprio prédio e que todos vão estar lá, é um quarto em comum, ou aqueles que têm dentro do próprio apartamento. Na rua também tem muitos lugares de refúgio, mas e se você for um soldado, o lugar seguro é você estar numa trincheira, enfim, nós estamos falando de segurança e que não é quando a gente fala de guerra, ainda que você tenha um sentimento de segurança, não é uma segurança. Mas Deus está falando: olha, na guerra da vida, eu sou o lugar seguro. Não é um lugar físico, é uma atmosfera. Quando você tem contato comigo diariamente, porque quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar. E ele disse, antes de começar a ensinar, ele nos ensinou que era para entrarmos no lugar secreto, porque o Pai que nos ouve no secreto, ele vai nos recompensar. Esse é o lugar seguro, o secreto. O secreto de Deus tem que fazer parte da tua rotina. O secreto é isso que você está fazendo agora, separando um tempo onde você não está nas redes sociais, você não está falando com ninguém, você está ouvindo e falando com Deus, você está ouvindo a palavra de Deus e você vai falar com Ele. Esse é o lugar seguro. Tudo ao teu redor pode estar abalando, mas você está num lugar seguro. Eu conheço um homem de guerra, e ele é muito conhecido. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Samuel, capítulo 10, e este homem, que se chama Joabe, eu quero ler a partir do versículo 9. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente
como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Eu vou ler daqui a pouco o que Joabe fala. Primeira coisa que Joabe fez, Joabe estava sendo atacado, isso é o caos, ele estava sendo atacado por dois exércitos diferentes. Ele estava sendo atacado pelos sírios e ele estava sendo atacado pelos amonitas. O que ele fez? Ele pegou o exército, dividiu em dois, colocou o seu irmão liderando a outra parte, ele liderou parte e ele disse, bom, se os sírios forem mais fortes do que eu, você vem me ajudar, falou para o irmão. Agora, se os inimigos que você estiver enfrentando forem mais fortes do que você, sou eu que vou te ajudar. Isso mostra muito, todas as guerras do Antigo Testamento mostram como são as guerras espirituais. O que nós estamos fazendo aqui nesse devocional, nós somos o exército de Deus. E muitos estão vivendo duas frentes de batalha como Joabe. O inimigo veio pela frente e veio por trás. E você fica, por onde eu começo? Bom, mas você sabe que você tem amigos de aliança. E ele dividiu o exército e disse, você resiste aqui, eu vou resistir ali. Quando nós oramos juntos, no final do devocional, nós estamos fazendo isso, orando por nossas causas e orando pelas causas dos outros. Por isso que é tão importante escrever no comentário seu pedido de oração, porque muitos vão estar orando por você. Isso é unidade. Jesus, na oração intercessória de João capítulo 17, ele nos falou muito sobre esse tema, a força da unidade. Sim, é bom, é precioso, como está escrito em Salmos, a união dos irmãos. Por quê? Porque há força, ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus se agrada da unidade. Bom, Joabe, diante do ataque de duas frentes, ao invés dele reclamar, murmurar ou desanimar, ele reagiu. Ele falou, eu vou lutar. Eu sei que eu não posso lutar sozinho, vou chamar meu irmão e nós vamos lutar. Você luta de um lado, eu luto do outro. Então, a escolha de Joabe foi lutar e não desistir. A sua escolha tem que ser orar e não desistir. Crer e não desistir. Adorar e não desistir. Mas depois Joabe, ele falou algo incrível, que é uma chave para a gente. E eu gostaria que você lesse comigo no versículo 17. Ele disse, seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Aqui a gente não tem uma chave só, nós temos muitas chaves no que Joabe ele fala. Primeira coisa que ele fala, sejam fortes. A força, Deus não quer que você seja forte com a sua força. Aonde acaba a sua força, começa a força de Deus. Digo fraco, eu sou forte. Então, se você está se sentindo hoje fraco, diga, Senhor, a tua força em mim. Age através da minha mente, das minhas emoções, no meu coração. Senhor, conduza a minha oração, seja a minha força. Deus é a fonte de toda a força. Então, ele diz, seja forte. O que ele está dizendo é, continue a crer, continue a lutar, continue a adorar, continue a orar. E ele diz aqui, vamos lutar com coragem pelo nosso povo. Eu já defini muitas vezes para vocês que coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o medo, é ir com medo, ir assim mesmo, confiando em Deus e emudecendo o medo, dizendo, medo, eu não vou dar ouvido para você. Eu vou olhar para o meu Deus, eu vou olhar para o que Deus diz. Deus diz para eu ser forte, Deus disse para eu ser corajosa. E a última chave que Joabe nos entrega, ele diz, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Que confiança é essa? Ele disse para o irmão dele e para todo o povo, olha, eu fiz o que estava nas minhas mãos. Eu vou continuar a guerrear, dividir o exército em dois, já estabeleci um acordo, quem estiver enfrentando um inimigo forte demais, o outro vai ajudar. Então, o que eu podia fazer, eu já fiz.
Agora, aquilo que eu não posso fazer é o meu Deus que faz por mim. Que fé extraordinária que esse homem fez, ele imprimiu no coração do povo de Deus. Porque ele não estava dizendo assim, vamos todo mundo morrer. Não, o que Joabe estava falando é que Deus faça o melhor. E o melhor de Deus, eu tenho certeza que não é a destruição. Assim como não foi. Os dois grupos de inimigos foram derrotados. Joabe e seu irmão saíram vitoriosos, ou seja, a nação saiu vitoriosa porque Deus guerreou. Deus está com você. Então, neste momento, faça como Joabe. Seja forte, corajoso, lute em oração. Escreva aqui nos comentários seu pedido de oração, porque nós vamos entrar no campo de batalha. Senhor, como é bom saber que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso esconderijo e o Senhor é a nossa força. No meio do caos, levantamos a nossa voz para dizer: cremos. Cremos no Deus que cura, cremos no Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas, cremos um Deus que entra no meio da guerra e dá um fim à guerra. Por isso nossos olhos estão postos em Ti, os nossos olhos estão postos na Sua destra, a Sua destra é poderosa. Estende a Tua destra de poder em nossa direção, Senhor, e faz o inimigo se calar e que possamos adorar ao Senhor, que faz sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você entenda que o caos não é o fim. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Ele é o fim, e o final de Jesus não é um final de destruição, mas de prodígios, sinais e maravilhas. Não esqueça, deixa o seu like e compartilhe com muitos.